Boa noite. Nós estamos nos organizando excepcionalmente por causa do coronavírus, que está atingindo todo o planeta e todo o Brasil. Então, essa aula de pré-história que vamos ter agora, ela vai começar com um tema muito importante. Se chama Estado. E o que seria o Estado quando ele surge? Veja bem, vamos retomar as coisas. No período paleolítico, nós temos os seres humanos de forma nômade, não existe agricultura. O ser humano ele vai sobreviver da caça e da coleta. E aí as pessoas vão se organizando em famílias e em clãs. O que são os clãs? Os clãs são um conjunto de famílias, ou uma família grande, coordenado por um tipo de chefe militar, um caçador, etc. Já no período neolítico, com o surgimento da agricultura, domesticação de animais, o domínio do fogo, surgem as primeiras vilas. Então, com o surgimento das primeiras vilas, o sentimento de clã diminui muito, porque as pessoas vão aumentando e não vamos ter apenas o laço sanguíneo, ou sanguíneo, sei lá, como um cimento social, como aquela força que une as pessoas. É necessário algumas regras, e aí vai aparecer com mais força a religião, sacerdotes, ou seja, a mão de obra vai se especializando. Já na idade dos metais, vai acontecer, graças ao período paleolítico, graças à revolução da agricultura, vai acontecer um tipo de revolução urbana. O que seria essa revolução urbana? O surgimento das cidades. E como organização das cidades aparece a política e o Estado. O que seria a política? Vem da palavra polis, que significa cidade. Cidadania também tem essa mesma raiz. E como a organização dessa cidade, como institucionalização das relações. As relações não são mais baseadas na família e no sangue, mas sim numa organização social. Porque cada família tem o seu costume, então era necessário criar uma norma, criar alguma coisa. Isso se chama Estado, que garanta um mínimo de convivência das pessoas. Ou seja, as pessoas começam a conviver em sociedade por uma questão de segurança, por uma questão de comodidade, etc. E a partir disso nasce o Estado. Então, o que seria o Estado? É a primeira pergunta. Ao que me parece, é o conjunto de todas as forças organizadas daquela sociedade. Nesse sentido, até o governo faz parte do Estado. O governo não é o Estado. Por exemplo, em nosso caso, o Exército Brasileiro e as Forças Armadas não são subordinadas totalmente ao governo, mas ao Estado. Elas são a força de garantia mínima da ordem pública. Por isso, às vezes, o Exército derruba a presidência da República, porque eles são uma força do Estado. E esse tema ele é muito importante. Ao lado do Estado, que a gente tem que pesquisar e retomar essa discussão depois, nós temos, como a idade dos metais, a metalurgia. O que é metalurgia? Ela é um aperfeiçoamento do uso do fogo. Ela começa a manipular metais. Então, o que no Paleolítico era uma pedra lascada, no Neolítico vira uma pedra polida, na Idade dos Metais se torna arma, se torna utensílio de trabalho, se torna ferramenta. E a ferramenta ela é primordial para garantir a qualidade de vida que nós temos
agora. Então nós temos uma revolução urbana, uma cidade organizada politicamente, e o somatório dessas forças que regem essa sociedade chamamos de Estado. E aí nascem as primeiras cidades-estado e, consequentemente, graças a todos esses elementos que nós temos: revolução da agricultura, revolução urbana, surgimento da política, surgimento do Estado, criação de ferramentas e utensílios de metais, nós temos o início da tecnologia, nós temos uma ruptura agora entre toda a pré-história que se passou e a história. Como entender essa ruptura? Através da escrita? Não. Não só. Mas principalmente por uma atitude política. Quais as limitações da separação entre história e pré-história? A grande limitação é que quem estava na pré-história também fazia história. Tinha a mesma consciência que nós temos hoje, a mesma capacidade de pensar. E foram eles que inventaram o Estado. Então essa história de dizer que eles eram menores é um pouco equivocada. Tá certo? Então, como primeira pergunta, como primeira parte desse vídeo, significa o que é Estado? Respondam e me entreguem, tá certo? Essa foi a primeira parte do vídeo, daqui a pouco tem mais, tá? Um abraço.